Boa tarde a todos. Voltando ao trabalho da Loja Conde de Saint-Germain, vamos continuar essa palestra que o nosso irmão Ricardo Neri começou na última apresentação que nós tivemos, e houve um foco maior na questão histórica, e agora ele vai focar mais, segundo ele me informou, na questão do estudo, né, entre teosofia e espiritismo, as aproximações. Então, é com muita alegria que a gente recebe aqui o Ricardo. Foi realmente um sucesso a semana passada. Eu tenho certeza que agora, então, vai ser mais ainda, porque nós, teosofistas, estamos antenados para entender essas semelhanças, né? Embora sejam caminhos diferentes, mas com semelhanças. Seja bem-vindo, Ricardo. Boa noite, boa tarde a todos. É o hábito de fazer exposição à noite. Boa tarde a todos. É uma grande alegria estar novamente aqui presente com vocês. Novamente agradeço a oportunidade de expor, de apresentar, né, algumas ideias, de algumas reflexões e pesquisas, né, e experiências que eu vivenciei ao longo da minha vida, né, e especificamente com dois temas, com um tema que é muito caro para mim, que é a questão dos paralelos e das pontes, das aproximações entre a teosofia e o espiritismo, ok? Não vou me prolongar muito aqui na abertura, porque nós temos bastante conteúdo para ver hoje. Eu acredito que a gente vai usar 1h15, por aí. Você vai abrir o PowerPoint, não é isso? Sim, sim. Sim, eu já autorizei. Tá ok aí para vocês? Para mim, tá. Sim, sim. Assim. Tá. Ok. Conseguiu alguém tirar Vamos o lá. Acho comigo aí. A gente já viu... Opa. Acho que tem um microfone aberto. A gente já viu semana passada aqui o tópico da introdução e toda aquela fundamentação histórica e aqueles contatos históricos entre os primeiros anos da teosofia e os primeiros anos do espiritismo, ok? E a gente percebeu que mesmo naquele período houve uma interação forte entre eles. Eu não me recordo agora, eu vou lançar essa pergunta, porque eu não me recordo se eu cheguei a comentar isso com vocês. Mas eu falei na palestra na semana passada sobre a importância e o contato entre o francês Pierre Gaëtan Lemarie, que foi o continuador do trabalho espírita lá na França após a morte de Kardec, coube a ele dar continuidade a todo o trabalho que Kardec fez na Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Paris, né, lá na França, assim como administrar e também dar continuidade ao trabalho de publicação das publicações da Revista Espírita Francesa, né, que é uma revista, a Revista Espírita, eminentemente, e ele trocou correspondências com Blavatsky, que eu mostrei isso aquele recorte daquele livro do livro do John Algeu. Eu tenho informações, mas eu só encontrei poucas fontes, então eu não encontrei, eu encontrei essas fontes dentro de sites espíritas, mas eu não encontrei essas informações ainda dentro de sites ou de fontes teosóficas, e por isso que eu não coloquei na transparência, nos slides, de que o Pierre Gaëtan Lemarie, ele, mais do que trocar correspondências com a Blavatsky, ele publicou artigos da Blavatsky na Revista Espírita, ok? E não só isso, ele foi preponderante para a fundação da Seção Nacional Teosófica lá na França. Foi as ações do Pierre Gaëtan Lemarie foram fundamentais para que a França tivesse a fundação da sua seção nacional. Enfim, fazendo esse recorte aqui, que eu fiquei na dúvida realmente se eu tinha comentado isso ou não, e isso é importante, vamos à questão aqui das aproximações, que é o núcleo do trabalho, né, desse tema, conjunto de temas.
Sobre a doutrina espírita, sempre que tiver DE, como eu falei na apresentação da semana passada, sempre que tiver DE, a doutrina espírita. Então, sobre a doutrina espírita, eu apresentei no início do trabalho semana passada aquele trecho, eu comecei minha apresentação falando sobre aquela ideia da fraternidade universal retirada do site da Sociedade Teosófica aqui no Brasil, e que o ideal da fraternidade universal é conhecido por todo teósofo. E aqui eu trago um trecho retirado da literatura espírita original, que foi composta e que veio à luz, veio a lume, foi publicada 18 anos antes da fundação da Sociedade Teosófica, sobre alguns dos objetivos da doutrina espírita: ajudar a estabelecer uma fraternidade universal sem preconceitos ou elementos de distinção. Então, se isso daqui não guarda uma relação direta com o princípio, com o objetivo da fraternidade estabelecido lá no primeiro objetivo da Sociedade Teosófica, ok? Acho que todos vão concordar com isso. A doutrina espírita, ela se baseia no tripé filosofia, ciência e religião, principalmente a partir dos escritos e dos ensinamentos trazidos pelas 3 obras principais do Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, e essas outras 2 obras aqui, Céu e Inferno e a Gênese, que completam o chamado Pentateuco kardeciano, que são as obras fundamentais da doutrina espírita. Admite e estuda os poderes latentes do homem e as leis naturais, não admitindo o sobrenatural, que na visão do Espiritismo são as leis ainda não compreendidas e que em momento futuro farão parte do entendimento humano. De novo, aqui é uma proximidade extremamente flagrante do terceiro objetivo da Sociedade Teosófica. Ok? Acho que todos vão concordar com isso. Doutrina espírita não possui hierarquia ou classe sacerdotal. O espiritismo defende, divulga e estimula que todo praticante espírita ele deve desenvolver em si a conexão direta com o divino. Então, ele fala que isso não só é possível, como isso é necessário que seja feito, e que esse é o melhor caminho. Então, que Deus está presente dentro de nós, né? A literatura espírita também apresenta outras expressões equivalentes, mas com esse mesmo significado, e que nós, sim, temos total capacidade de, através do processo de autoconhecimento e através do processo de autoburilamento, nós realizarmos esse trabalho ao longo das nossas várias existências, presente e as futuras, até que nós alcancemos uma condição de transcendência ao reino humano e passemos a evoluir dentro daquilo que a doutrina espírita chama de reino pós-humano ou reino angélico. Okay? Esses são os termos mais comuns dentro da doutrina espírita. Não é uma religião constituída em sua origem. Isso daqui surpreende muita gente, porque todos nós conhecemos, principalmente aqui no Brasil, o espiritismo, a doutrina espírita, como uma religião formalmente constituída. Mas Kardec, já no Livro dos Espíritos, nos artigos iniciais publicados no primeiro volume da Revista Espírita, ele defendia, não só falava como possível, mas ele defendia a ideia de um católico espírita, de um protestante espírita, de um judeu espírita, de um muçulmano espírita. Assim como dentro também dentro do sistema teosófico, você tem também a ideia de católicos, de protestantes, de evangélicos, de judeus, de gnósticos, etc., etc., também se tornando igualmente teósofos e não necessariamente abandonando o seu sistema de crenças de origem. Não necessariamente. E é a base da futura religião da humanidade. Ou seja, dentro da doutrina espírita, essa ideia está diretamente expressa. O que seria essa futura religião da humanidade? A discussão é bem mais ampla. Resumindo muito, o que eu posso trazer aqui para vocês, esse ponto é que a futura religião da humanidade ela é baseada em várias ideias, na admissão da preexistência da alma, da reencarnação, da doutrina ou a lei do karma, ou causa e efeito, da lei de evolução como uma lei natural, e não só a evolução humana, mas em todos os reinos da existência,
a absoluta necessária da prática do altruísmo e da caridade no seu grau mais elevado, e também a questão da prática do desapego. Também me lembrei, poderia colocar aqui também a vivência, o estabelecimento da relação entre os seres a partir de uma ética também superior. Okay? Então, são esses os valores que o Kardec expressa como uma antevisão de uma religião futura, e que o espiritismo, a doutrina espírita, seriam, digamos assim, uma semente para essa futura religião que viria a ser, que virá a ser implementada. Ele fala expressamente isso, num futuro ciclo de evolução da humanidade e do planeta Terra. Num futuro ciclo, outro ciclo de evolução do planeta Terra e da humanidade. Continuando aqui. O objetivo essencial da doutrina espírita não é produzir médiums, não é praticar mediunidade, não é fundar centros espíritas. O objetivo essencial da doutrina espírita é, abre aspas, melhorar os homens no que concerne ao seu progresso moral e intelectual. Isso aqui são palavras de Allan Kardec num livro que ele escreveu chamado O Espiritismo em sua mais simples expressão. Também existe uma tradução com o nome O Espiritismo em sua expressão mais simples, trocando a ordem aqui, aí vai depender da opinião, a opção do tradutor. Ok? Então, isso aqui fica bem claro a respeito de qual era a visão sobre a essência do Espiritismo para o codificador do Espiritismo. Ok? Continuando aqui. Como a doutrina espírita se relaciona com as demais religiões? Isso aqui eu tirei não é a opinião do Ricardo, como tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui tudo isso aqui são recortes tirados de obras espíritas ou de páginas, por exemplo, da Federação Espírita Brasileira. Respeita todas as religiões e doutrinas, valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela confraternização e pela paz entre todos os povos e entre todos os homens, independentemente de sua raça, cor, nacionalidade, crença, nível cultural ou social. Reconhece que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Isso daqui, repito, não é a opinião, não é a visão de Ricardo sobre o Espiritismo. Isso aqui eu tirei de uma página oficial da doutrina espírita aqui no Brasil. Ok? A filosofia espírita não foi criada, inventada pelo homem, e em virtude dessa peculiaridade, ela se distingue de todas as outras filosofias espiritualistas ou materialistas, que, em geral, foram produzidas a partir da ação de um homem ou de vários homens. Isso daqui foi uma declaração feita por um Nazareno Tourinho, que foi um grande divulgador e palestrante espírita, né, que atuou bastante na segunda metade do século passado. E no contexto que ele está trazendo aqui essa frase, evidentemente, ele não está se referindo a Jesus, porque ele entende, no entendimento dele, Jesus não veio fundar uma religião. A religião cristã foi, digamos assim, formalmente constituída pelos seus seguidores. Assim como a gente viu, na opinião de Kardec, Kardec também nem chega a ver a doutrina espírita como uma religião, né? Formalmente, como nós conhecemos. A doutrina espírita não aprova os extremos, nem o ascetismo exagerado, nem o apego aos bens materiais. O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações. Essa frase aqui, essa declaração aqui é muito forte, porque a maioria das pessoas que pouco conhecem da doutrina espírita ou não conhecem da doutrina espírita acham que os espíritas ou fazem ou regem a sua vida de acordo com as comunicações dos espíritos, como tem aquelas pessoas que não saem da sua casa sem antes consultar o horóscopo no jornal, ok? E não é bem assim. Evidentemente que podem ter espíritas, a gente vai ver isso mais à frente em detalhes, ou pessoas que se declaram espíritas, melhor dizendo, que têm esse tipo de posição, que têm esse tipo de conduta, mas não é a conduta que é orientada dentro das sociedades espíritas. Eu falo isso porque dentro da sociedade espírita da qual eu fiz parte e fui fundador, não era esse esclarecimento que era dado e que era passado para os frequentadores da casa.
O verdadeiro espírita não é o que crê nas comunicações, mas o que procura aproveitar os ensinamentos dos espíritos, tanto faz espíritos encarnados ou desencarnados, de que, olha só essa frase, de que adianta, de nada adianta crer, se a sua crença não o faz dar sequer um passo na senda do progresso e não o torna melhor para o próximo. Isso aqui é uma frase de Allan Kardec, de novo contido no livro Espiritismo em sua mais simples expressão. No livro A Chave da Teosofia, escrita por Helena Blavatsky, tem uma frase quase idêntica a essa, falando que de nada adianta crer se a religião que a pessoa segue ou se o teósofo que conhece o sistema teosófico, que conhece a literatura teosófica, que estuda, que lê as obras teosóficas, se a crença dele, se os estudos dele, se as reflexões que ele faz a respeito dos ensinamentos teosóficos, não faz dele um ser humano com maior compaixão, com maior discernimento nas suas ações. Lógico que as palavras não são exatamente essas, mas a ideia é exatamente a mesma. Então, Kardec fala aqui a respeito, logo nas primeiras obras, nas obras do Pentateuco kardeciano, a respeito de 3 tipos de espíritas. Ele fala daquele espírita que frequenta a casa espírita, que hoje em dia normalmente é chamado de espírita, nas casas espíritas, de frequentador, simpatizante, que são aquelas pessoas que assistem às palestras, que interagem com as atividades da casa, às vezes até tomam curso, né? Participam de encontros, de eventos beneficentes, etc., mas eles não se tornam trabalhadores da casa, eles não contribuem diretamente, de maneira mais direta, mais profunda, com as atividades da casa, e não necessariamente também se aprofundam com a leitura dos livros, digamos assim, doutrinários do Espiritismo. A maioria desses aqui gostam de ler os famosos romances mediúnicos, né? O segundo tipo seria aquele espírita que pode, sim, ser trabalhador da casa, que lê as obras doutrinárias, que procura ampliar o seu conhecimento doutrinário, estudando os livros principais, as fontes da doutrina. Esse é chamado do espírita praticante. Aí tem derivações de termos de acordo com a tradução. E o terceiro espírito é aquilo que Kardec chama de o verdadeiro espírita, que na realidade eu já apresentei aqui o conceito, que tem relação exatamente com essa frase anterior apresentada aqui no livro O Espiritismo em sua mais simples expressão, que é aquele espírita que, ao longo de todos os dias da sua existência, se esforça em praticar o autoconhecimento e o autoaprimoramento todos os dias, e de ser um cidadão atuante e benemérito na sua relação com as outras pessoas, com os outros seres e com o mundo que o cerca. Então, esse é o que o Kardec chamava, esse terceiro tipo é o que o Kardec chamava de o verdadeiro espírita. Ok? Sobre a doutrina espírita, ela não pratica proselitismo, ok? Então, a gente já viu isso. Ela não é panteísta, então esse aqui é um outro ponto de forte aproximação da doutrina espírita com a teosofia. Por quê? Porque tanto a teosofia quanto a doutrina espírita são acusadas pelos seus detratores de ser uma doutrina panteísta. Então, a Blavatsky tem um capítulo, uma parte do livro A Chave para a Teosofia, que ela trata disso especificamente. Por que, em linhas gerais, por que a doutrina espírita e a teosofia são chamadas, acusadas de panteísta? Porque elas não defendem a ideia de um Deus, de uma divindade extracósmica, ou seja, a parte do universo, a parte da criação. Então, a doutrina espírita, assim como a doutrina teosófica, ela traz elementos falando sobre o fato de que a divindade ela está presente, ela permeia todo o espaço, todo o cosmos. Então, eles veem isso como uma doutrina panteísta, só que na argumentação de Kardec, no Livro dos Espíritos, ele comenta em uma nota que não, a doutrina espírita não é panteísta, porque, na visão da doutrina espírita, né, de acordo com as informações passadas pelos espíritos superiores, esse Deus,
ele está, sim, presente em cada átomo, em cada elemento, em todo o cosmos. Ele permeia todo o espaço cósmico, mas ele também se encontra além disso. Agora, esse além não é detalhado, mas ele não é simplesmente o somatório, como é a doutrina panteísta tradicional, que Deus é apenas o somatório de todas as coisas materiais que existem no universo. Não é apenas isso. Transcende a essa condição de materialidade. A gente vai ter a oportunidade mais à frente de aprofundar um pouco mais essa discussão aqui dessa ideia sobre Deus, mas apresenta também pontos de aproximação, não só pelo fato de ambas terem sido acusadas de panteístas, mas também a maneira como essas duas doutrinas elas descrevem e abordam o conceito da divindade criadora. Ela não impõe jamais os seus princípios, ela convida os interessados a conhecê-los e submeterem os seus ensinamentos, ou seja, os ensinamentos da doutrina, ao crivo da razão antes de aceitá-los e segui-los, vivenciá-los, etc. Sobre Deus. Então, Deus, a ideia de Deus, ou o conceito de Deus, a divindade dentro da doutrina espírita, ela está dispersa, ela aparece aqui em vários pontos dos livros da codificação. Então, a primeira ideia que é expressa é a seguinte: o Deus como a ideia de criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. O Livro dos Espíritos, eu comentei com vocês na semana passada, é um livro com 1010 perguntas e respostas. É outra coincidência, outra aproximação entre um livro que foi assim escrito porque o codificador Allan Kardec achou que seria um mecanismo mais pedagógico, mais fácil para que as pessoas tivessem uma compreensão mais clara dos postulados da doutrina espírita, apresentar esse conteúdo dessa maneira e não de uma maneira discursiva, assim como foi também esse o objetivo de Blavatsky ter escrito A Chave para a Teosofia através do mesmo sistema de perguntas e respostas. Então, essa é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos começa com essa pergunta, Livro de Espíritos, pergunta 1, de 1010 perguntas. Deus é o Criador, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas mais à frente, em outras questões, eles abordam também a questão do conceito de Deus como um absoluto, que transcende a matéria, que transcende a própria criação. A criação no aspecto material objetivo, como nós entendemos. Então, nisso também é um outro ponto de aproximação com a doutrina teosófica. E detalhe, inclusive, com essa afirmação aqui, é o absoluto sobre o qual nada pode ser dito, porque a linguagem, a pobreza da linguagem, afirma isso com essas palavras, a pobreza da linguagem humana não consegue expressar a natureza e a grandiosidade da real natureza da divindade. Então, a pobreza da linguagem humana está além da mente, da compreensão da mente humana. Então, todas essas frases, isso foi apresentado em 1857, e essas frases guardam muitos pontos de aproximação com o que foi estabelecido e explicitado por obras fundamentais da doutrina teosófica. Está lá também na doutrina secreta, está lá na Chave para a Teosofia. Encontra-se a prova da existência de Deus no axioma que aplicamos às nossas ciências. Não há efeito sem causa. Se o universo existe, houve uma causa, e essa causa não pode ser o nada. Livro dos Espíritos, pergunta 4. O sentimento íntimo da existência de Deus existe em todas as criaturas, até mesmo nos próprios selvagens. Livro dos Espíritos, pergunta 221. Isso aqui, na realidade, eu trouxe as respostas, né? Continuando aqui, Deus existe, não se pode duvidar, isso é essencial. Creiam-me, pois. Isso aqui, ó, eu marquei esse trecho aqui de amarelo e verde. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, principalmente no que está marcado com a cor verde. Creiam-me, pois. Ir mais além seria lançar-se num labirinto de onde não se poderia sair. Ou seja, Deus existe, não se pode duvidar, isso é essencial. Mas ir além disso seria entrar no labirinto. Este conhecimento não os tornaria melhores. Olha só que interessante, dizendo que esse conhecimento a respeito da natureza mais íntima de Deus não nos tornaria melhores, mas, porventura, mais orgulhosos, porque acreditariam saber o que, na realidade, não sabem.
Aí vem de novo outro trecho em cor verde. Deixem, portanto, de lado todos esses sistemas e teorias, ou seja, essa sofisticação filosófica e teológica, deixem de lado essas coisas. Há muitas coisas que cabe aos homens desembaraçar-se, ou seja, para que nós alcancemos a nossa libertação espiritual, ou seja, o que é a libertação espiritual dentro da ideia do espiritismo? É sair do processo de reencarnações compulsórias, que é a libertação do ciclo de Sansara, da roda de Sansara, e que isso é muito próximo, tanto das doutrinas indianas quanto o essencial da própria doutrina teosófica. Aí, de novo, outro trecho em cor verde. Isso lhe será mais útil, ou seja, não se envolver com essas sutilezas, essas complexidades de sistemas e teorias, isso lhe será mais útil do que pretender penetrar no que é impenetrável. Livro dos Espíritos, pergunta 14. Isso aqui é o trecho da resposta, ok? Quando pergunta sobre a natureza íntima da divindade. Mas isso aqui vai continuar, observem. Agora eu não vou trazer um outro trecho, não. Eu vou trazer, como continuação do tópico anterior, eu vou trazer um trecho de uma literatura budista. Olha só, certa vez na floresta de Simsata, em Kaushambi, perto de Allahabad, ou seja, aquela região ali oeste da Índia, pegando algumas folhas na mão, Senhor Buda perguntou aos discípulos: que pensais, bhikkhus? Bhikkhus é a palavra monge expressa na língua Pali, né? Não em sânscrito, em Pali, que é uma outra língua muito comum na Índia. Quais as mais numerosas? Essas poucas folhas na minha mão ou as que estão na floresta? Senhor, certamente as folhas da floresta são muito mais numerosas. Da mesma forma, bhikkhus, ou seja, da mesma forma, monges, do que sei, não disse tudo. E o que não divulguei é muito mais. E por que eu não lhes disse? Vou repetir. E por que eu não lhes disse? Né? Porque isso não é útil e não conduz ao nirvana, que é a libertação. Está de novo aqui em verde. Percebem a conexão com o texto do slide anterior? Isso aqui está no Samyutta Nikaya, que é um sutra budista. Senhor Buda explicou a Malukyaputra, que era um dos monges, né, que estava sendo instruído por ele naquele momento, que a vida espiritual não depende de opiniões metafísicas, ou seja, sistemas e teorias. Okay? Qualquer que seja a opinião sobre esses problemas, exige sempre o nascimento, a velhice, a decrepitude, a morte, a desgraça, as lamentações, a dor, a angústia. Logo, declaro, de novo as palavras do Senhor Buda, né? A cessação de tudo isso é o nirvana ainda nessa vida. Por conseguinte, continuando aqui, tudo isso é o trecho dessa literatura budista. Por conseguinte, Malukyaputra, considere explicado o que expliquei, e o que não expliquei como não explicado. De novo, um trecho em linhas em cor verde. Não esclareci se o universo é eterno ou não é, etc., etc., porque não é útil e não está fundamentalmente relacionado com a vida espiritual. Aquilo que está escrito lá no outro slide. Isso não é isso não vai trazer benefício espiritual. Não conduzindo ao desapego, à cessação, à tranquilidade, à penetração profunda, à realização, ao nirvana. Estes são os motivos pelos quais eu não falei. Esse trecho mostra uma conexão assim. Se muitas pessoas não conseguem ver aproximações entre espiritismo e teosofia, além do fato de ambas as doutrinas ensinarem a reencarnação e ensinarem o karma e a lei da evolução, pior ainda, perceber ou atinar para essa aproximação entre o espiritismo e o budismo. Ok? Origem divina. A doutrina espírita não admite ou defende a ideia de um Deus antropomórfico ou externo à criação, aquilo que eu comentei com vocês em tópicos anteriores, né? Um Deus externo ao próprio cosmos. Ok? Assim como a doutrina teosófica. Sobre o universo, a matéria e o espírito, na visão do espiritismo, são dois elementos fundamentais do universo. Isso se aproxima diretamente, frontalmente, com a ideia de Purusha e Prakriti, né? Tanto do sistema indiano quanto do sistema teosófico. E na visão da doutrina espírita, chega a declarar
que a matéria, o espírito e Deus formariam, digamos, a tríade com os 3 elementos fundamentais da criação, ok? Mas vamos desenvolver mais à frente essa ideia desse Deus criador. A matéria é formada de um só elemento, o elemento primitivo. Está de novo aqui em destaque. Agora, observem, isso aqui foi em 1857, ok? Os corpos que considerais simples, o que são esses corpos que considerais simples? Naquela época, já estava estabelecido, em 1857, a ideia dos átomos, como nós conhecemos da tabela periódica, ok? Pouca alteração houve do entendimento sobre esses átomos como elementos fundamentais dessa época da codificação espírita até os dias atuais, ok? E então a resposta está afirmando que esse elemento primitivo, que a matéria é formada por um só elemento, olha só, um só elemento. Então, claramente, o que o Espiritismo chama de elemento primitivo não são os átomos de hidrogênio, oxigênio, fósforo, potássio, cálcio, urânio, ferro, ouro, prata, aquela complexidade que atualmente está em 118 elementos químicos diferentes da tabela periódica. Não, está falando que é um só elemento, e ele chama de elemento primitivo. Os corpos que considerais simples, era essa definição de átomo em 1857, nos livros de química daquela época. Não são verdadeiramente elementos, são transformações dessa matéria primitiva. Livro dos Espíritos, pergunta 30. Ok? E o que é que o sistema teosófico diz a respeito? De que os átomos físicos, eles são, na realidade, transformações da matéria primordial. São agregados de matéria astral, que, por sua vez, é um agregado da matéria mental, que, por sua vez, é um agregado da matéria búdica, até você chegar no átomo primordial, o átomo primitivo. Olha, outro ponto aqui, frontal de conexão entre essas duas doutrinas. O universo como manifestação de um plano divino, o universo estabelecido através de um ordenamento de leis naturais. Então, o universo ele não pode ter sido originado sem causa, porque existe uma ordem estabelecida e essas ordens se expressam através das leis naturais. As leis naturais são a expressão desse ordenamento. E para existir um ordenamento tem que ter uma mente, um plano, uma ideia ordenadora. O universo formado dos elementos fundamentais e da ação de hierarquias espirituais que executam o plano divino. Então, ao contrário das doutrinas espiritualistas ocidentais, a doutrina espírita defendia já em 1857 que o universo é estabelecido, é manifestado, é criado a partir dos elementos, da condensação desses elementos fundamentais e da ação de hierarquias espirituais que executam as ordens e as ações que estão previstas num plano divino de criação. Esse outro ponto de aproximação fortíssimo com as ideias do sistema teosófico. Outro ponto, a origem da vida. Atribuir a espontaneidade ao acaso, à existência e à formação do mundo sensível é o absurdo de um homem que não sabe compreender nem olhar. É impossível que um amontoado de corpo faça a vida e que coisas sem inteligência engendrem a inteligência. Isso daqui não é uma declaração de Kardec, nem de nenhum espírita em uma obra da codificação. Isso aqui é uma declaração de Plotino, que foi um filósofo alexandrino dos anos do 3º século depois de Cristo, ok? Por que eu trouxe isso daqui? Isso aqui foi retirado do site da Federação Espírita Brasileira. Por quê? Porque esse recorte aqui de Plotino, ela foi citado como uma referência para mostrar que essa é a ideia da doutrina espírita a respeito da origem das coisas e da origem da vida no universo, e que outros pensadores já tinham divulgado essa mesma ideia até mesmo antes da doutrina espírita. Então, ele traz Plotino no seguinte sentido: nós concordamos com essa ideia de Plotino. A questão é que Plotino é um pensador que guarda uma forte relação com as origens da teosofia, porque ele foi discípulo direto, o discípulo mais avançado de Amônio Sacas, que foi um filósofo alexandrino, e que lá em Alexandria, também do século III depois de Cristo, ele fundou o que hoje é historicamente conhecida como a escola teosófica clássica, e a Blavatsky cita muito tanto Amônio Sacas quanto Plotino em suas obras.
mais outro ponto de aproximação. Qual a ideia de vida da doutrina espírita? É o efeito de um agente inteligente. O que é esse agente inteligente? É o que a doutrina espírita chama de espírito, ok? Atuando sobre a matéria imponderável. O que Blavatsky define na doutrina secreta sobre vida? É a união de Purusha a Prakriti, do espírito com a matéria. É a união do espírito com a matéria, de Purusha com a Prakriti. Isso aí é a vida. E é o que é aqui? É o efeito de um agente inteligente atuando sobre a matéria imponderável. Ou seja, está falando aqui até que é uma matéria sutil. E a Blavatsky traz essa mesma ideia de que a vida se expressa em várias sutilezas, em vários graus, em várias expressões, assim como a doutrina espírita, e que a doutrina espírita fala que só com a evolução do ser humano é que ele vai passar a compreender de maneira mais ampla e mais profunda toda a gradualidade, toda a sutileza e toda a profundidade com que a vida se expressa em todo o universo. E a doutrina espírita fala que a vida está presente em todo o universo. Acabei de... né? Sim, a vida em todos os globos que se movem no espaço. O Livro dos Espíritos, isso tá destrinchado entre as perguntas 55 e 59. A questão é que é uma vida de uma maneira como nós não entendemos, porque o nosso conceito de vida aqui, preponderante na nossa civilização, é o conceito biológico materialista. Então, definitivamente, esse conceito biológico materialista não vai entrar em consonância forte com a concepção da doutrina espírita, tampouco com a concepção da doutrina teosófica. Então, a doutrina espírita defende a ideia da vida no Sol. No Sol, sim, no Sol. Isso é um absurdo. O Sol tem dezenas de milhares de graus na sua superfície e no seu interior milhões de graus. É impossível qualquer expressão de vida. Assim, do ponto de vista físico, biológico, não. Mas a doutrina espírita, em um artigo na Revista Espírita, traz um artigo sobre essa questão de que existe uma comunidade de espíritos puros, elevadíssimos, atuando no Sol. Não entra em maiores detalhes, mas na minha leitura que eu fiz desse artigo, há muitos anos, décadas atrás, ficou claramente para mim estabelecido que não se referia ao Sol físico, mas sim à contraparte espiritual do Sol. Então, a doutrina espírita também defende que no sistema solar existiria vida pujante em Marte, em Júpiter, em Vênus, e que cita que a vida em Vênus é mais evoluída do que o planeta Terra. Isso é outro ponto de aproximação muito forte com os elementos de estudos da antropogênese teosófica, e em outros sistemas solares também. Isso até mereceu um capítulo específico sobre esse tema no livro Evangelho segundo o Espiritismo. Ok? Com relação a essa questão desses espíritos puros, fala-se nesse artigo sobre os espíritos puros que se reúnem ou que habitam o Sol, que, olha só, que de tempos em tempos esses espíritos puros eles se reúnem no Sol. Aqui eu estou chamando o Sol, estou querendo chamar a atenção aqui para a ideia do Logos do sistema, a ideia do Logos teosófico, que esses espíritos puros se reúnem na esfera espiritual do Sol para confabular e decidir os passos futuros para o processo de evolução do sistema solar. Então, se isso não tem alguma aproximação com a ideia das hierarquias planetárias e a hierarquia solar, é outro ponto forte de aproximação. O Espiritismo fala a respeito da vida presente, aqui eu já comentei com vocês, desde o átomo até o arcanjo, a ideia do arcanjo, um ser de uma grande... de uma altura espiritual de grande valor, né? Então, desde o átomo, mas aqui eu também não entendo o átomo como o átomo físico da tabela periódica, como aquele átomo, aqueles elementos primitivos, ou as matérias até mesmo mais sutis. O homem é aquele ser em que o espírito mais elevado e a matéria mais densa estão unidos pela mente. Nesse trecho eu trouxe ele porque eu achei muito interessante, porque ele chama a atenção para a questão da importância da mente no processo de desenvolvimento do ser humano. Assim como também no sistema teosófico, né, se fala a respeito de quando, no processo lá do estudo da antropogênese, quando foi despertado o elemento mental
na terceira raça-mãe ou na terceira humanidade, por ação da hierarquia venusiana. Então, outro ponto de aproximação. O homem é um ser imortal. Embora a imortalidade da alma tenha sido ensinada por todas as doutrinas espiritualistas, coube à doutrina espírita não só confirmar essa evidência, como, através de fatos, comprovar a realidade. Lógico que está se falando a respeito daqueles fenômenos mediúnicos, que eu não gosto de usar o nome de fenômenos espíritas, porque eles não são fenômenos de posses do espiritismo. Porque o próprio espiritismo defende a ideia de que a mediunidade é uma capacidade inerente ao ser humano, que ela não é propriedade, nunca foi, nunca será propriedade da doutrina espírita ou dos espíritas. Aqui vem um recorte. A morte jamais destrói a vida. O libertar do corpo é fenômeno biológico. Porém, o ser tem existência imortal, permanecendo além da matéria, com os valores armazenados ao largo das encarnações. Ou seja, uma outra ideia aqui, um desenvolvimento, um aprofundamento, que deixa claramente que dentro da doutrina espírita existe a ideia de que o conjunto das nossas experiências kármicas, ou seja, os nossos karmas e as nossas tendências kármicas que nós construímos ao longo de nossas várias existências, eles ficam armazenados, né, em algum local. A doutrina espírita não dá um nome, mas aqui está claramente expresso a ideia do karma chaya ou a ideia do corpo causal, como repositório das experiências da nossa existência. Detalhe, a doutrina espírita defende a ideia da evolução através dos vários reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino hominal. E diz que quando um homem alcança grande elevação espiritual, está prestes a se libertar e finalmente se liberta do reino humano e transcende a condição angélica, ele passa a ter acesso às reminiscências, às suas existências anteriores, tanto no reino humano, quanto até mesmo em existências anteriores ao reino humano. Outro ponto de aproximação. Ser humano tem constituição tríplice, essa é a ideia fundamental da doutrina espírita original, lá estabelecida na codificação kardeciana. Espírito, perispírito e corpo físico. Ok? Esse perispírito aqui pode ser entendido também com certa aproximação com o conceito de alma, espírito, alma e corpo físico, que aproxima muito da ideia da maioria das doutrinas espiritualistas e também da ideia expressa lá em Isis Sem Véu. Todos nós sabemos que depois, na doutrina secreta, Blavatsky aperfeiçoou e ampliou muito essa questão aqui, trazendo, então, a concepção setenária do ser humano, ok? Então, mas só que Kardec fala que esse perispírito, na realidade, é um conjunto, ele serve de ponte entre a matéria e o espírito, ok? E que, na realidade, é um conjunto de corpos. Ele não cita que corpos são esses, não diz do que eles são feitos, mas de matéria espiritual, ou seja, de matéria mais sutil que a matéria física, mas que é um conjunto de corpos, que serve de ponte entre o corpo físico, o corpo mais denso, e o espírito propriamente dito. Ok? Então, hoje em dia, com as obras, com os acréscimos que foram feitos à codificação espírita, particularmente aqui no Brasil, pelo trabalho de Chico Xavier, André Luiz e Emmanuel, a doutrina espírita, a Federação Espírita, já colocou como oficial dos seus ensinamentos os termos corpo astral, plano astral, corpo mental, plano mental, e após o plano mental, a doutrina espírita oficialmente fala de planos mais sutis, de planos mais elevados. Ela não detalha, não traz maiores detalhes a respeito disso, mas fala que existem planos mais elevados além do plano mental. Ok? Então, são pontos de aproximação. Para mim, é bastante claro de que isso daqui foram pontos introduzidos na doutrina espírita, trazidos pelos guias espirituais do Chico Xavier, Chico psicografou, e que sim, muito provavelmente eu vejo como confirmação dos ensinamentos teosóficos. Ok? Mas se é uma confirmação, significa também que o Espiritismo concorda com esses ensinamentos. E se concorda, porque já foi chancelado por um estudo que foi feito
quando essas obras espíritas foram psicografadas por Chico Xavier, houve uma celeuma enorme dentro do ambiente espírita aqui no Brasil, nos anos 50, 60. Foi estabelecida uma comissão de estudos, eles estudaram, consideraram, deliberaram sobre essa questão e disseram que isso daqui não entra em contradição com os ensinamentos originais de Kardec, e que a Federação Espírita Brasileira, de agora em diante, ia chancelar esses ensinamentos como ensinamentos espíritas, sim, porque não havia discordância da fonte original. Então, significa também que é uma fonte de aproximação. Transitoriedade da vida física. A transitoriedade da indumentária física é convite à reflexão em torno dos objetos essenciais da existência. Isso aqui foi uma frase, né, do Eurípides Barçanufo, ok? Aquele farmacêutico, praticante da doutrina espírita do século passado, médium de cura, que eu apresentei lá na semana passada, na parte 1 da palestra. Mas a gente vê que pela palavra dele aqui, que ele não era uma pessoa que compõe essa frase, a transitoriedade da indumentária física é convite à reflexão em torno dos objetivos essenciais da vida. Traduzindo em miúdos, que todo ser humano deveria refletir e meditar profundamente sobre a sua transitoriedade, sobre a sua mortalidade, sua natureza mortal. Ou seja, isso daqui é um ensinamento que foi trazido ao mundo por incontáveis mestres ou grandes pensadores da história da humanidade. Ok? A vida pós-morte é consequência da vida física. Porque algumas doutrinas ensinam uma coisa excêntrica que dizem o seguinte: após a morte o pessoal vai para o céu. Se vai para o céu, está tudo bem, está tudo tranquilo, ele vai gozar lá da presença do céu durante toda a eternidade. Não, para a doutrina espírita não é bem assim, nem também para a doutrina teosófica. Retorna às origens, olha só, retorna às origens, ou seja, a nossa verdadeira origem é o mundo não material, é o mundo não objetivo. Envolto no invólucro perispiritual, ou seja, que é esse conjunto de corpos sutis, mais sutis do que o corpo físico, no qual estão impressos, olha só, no qual estão impressos as ondas vibratórias do comportamento moral. Ou seja, o que a doutrina teosófica ensina? Ensina que quando nós morremos, todo aquele arsenal, nós revemos toda a nossa existência no momento da morte, e quando no momento último do rompimento do cordão que liga o espírito, né, a nossa parte sutil ao corpo físico, todas essas nossas memórias, todos os nossos aprendizados, todas as nossas experiências vividas durante essa existência, elas são passadas de alguma forma pelo Antakarana e vão se depositar no corpo astral, que passa a ser o veículo de atuação da consciência. Depois do sistema teosófico, lá no Kama-loka, a gente tem a segunda morte, a gente perde o corpo astral, e aí essas experiências elas são transpassadas para a molécula, tem um termozinho, não é átomo primário, utérrimo, a molécula utérrima mental, e aí a gente tem a terceira morte, quando a gente perde o corpo mental, e aí finalmente essas experiências elas são passadas para o corpo causal, o corpo mental superior, onde finalmente elas vão ser trabalhadas no processo final de Devachan para compor aquele conjunto de experiências e se juntar àquele conjunto de experiências vivenciadas ao longo de todas as nossas encarnações, para dali, em um momento futuro, ser deliberada uma nova experiência na vida, um retorno à reencarnação, um retorno à existência própria da matéria, né? Então, olha só, impressões de ondas vibratórias do comportamento moral, que o capacitam a dois caminhos: ou acessar um patamar superior da existência, no caso dele não precisar mais reencarnar, se libertou, ou a repetição da experiência por intermédio de nova investidura carnal. Isso aqui é uma declaração feita pelo médium espírita, que completou recentemente 90 anos de idade, atuante lá no movimento espírita baiano, e hoje em dia é o principal divulgador de espiritismo aqui no Brasil e no mundo.
A alma após a morte conserva a sua individualidade? Pergunta do Livro dos Espíritos, número 150. E os espíritos categoricamente afirmam, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? O homem é um ser em incessante evolução. Ou seja, a doutrina espírita não admite involução, assim como a doutrina teosófica. Ele não admite a possibilidade de um ser humano, por uma atuação mais degradante que ele tenha exercido durante a sua última existência, ele, por exemplo, retroagir a uma condição animal, ok? Lógico que os livros espíritas, principalmente os psicografados recentemente por Chico Xavier e André Luiz, na década de 50, 60, 70 do século passado, eles trazem umas descrições bem significativas a respeito de seres que desencarnaram, mas com a convicção em sua mente muito forte a respeito da inexistência da vida após a morte, ou de uma percepção extremamente materialista ou nihilista da existência e da vida. Então, essas obras espíritas falam que esse ser ele acaba criando em volta de si uma casca astral, um ovoide, que é tão materializado por conta da força dessas concepções que acaba servindo como uma espécie de túmulo para o seu próprio perispírito. E esse ser fica em um estado de dormência profunda por séculos e séculos. E com o tempo, esse ovoide extremamente materializado vai se dissolvendo, vai se desagregando aos poucos, uma ideia muito semelhante à que é descrita no processo do Kama-loka, na obra A Sabedoria Antiga, da Annie Besant, guarda pontos de aproximação, aquele processo do ovoide astral que é formado, e aí esse ser, ele passa segundo a doutrina espírita, passaria a manifestar uma outra condição, em que ele passa seu psiquismo passa a ficar mais atuante, em vez de simplesmente ser uma tela negra, uma tela sem atividade nenhuma, passa a mergulhar ele no mundo de sonhos, frutos das suas próprias ilações da vida anterior. E, a partir daí, ele se torna, digamos assim, se torna mais possível de que ele possa ser socorrido ou ajudado por auxiliares espirituais no seu processo de despertar no mundo espiritual, ok? A reencarnação e a experiência na vida física são necessárias para que ocorra a evolução. Ponto pacífico de aproximação. O homem carnal, mais preso à vida corporal do que à vida espiritual, tem na Terra penas e gozos materiais. Olha só, o homem carnal, mais preso à vida corporal do que à vida espiritual, tem na Terra penas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, mantém-se num estado de ansiedade e de tortura perpétuas. Perpétuas não quer dizer eternas, ok? A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. Até porque o Espiritismo discorda veementemente e combate a ideia do inferno com a danação eterna de espíritos, entre aspas, pecadores. Ok? E aqui, continuando. Já o homem moral, é outro parágrafo desse mesmo trecho aqui. O homem moral que se colocou acima das necessidades artificiais, criadas pelas paixões, experimenta já nesse mundo prazeres que o homem material desconhece. A moderação dos desejos, olha só que interessante, a moderação dos desejos dá ao seu espírito calma e serenidade. Feliz pelo bem que faz, é um estado de alta alegria, né? Feliz pelo bem que faz, porque ele sabe que ele fez o que era o correto, o que era o certo, o que era o necessário. Não há decepções para ele, e as contrariedades deslizam sobre sua alma, sem lhe deixarem nenhuma impressão dolorosa. Isso aqui é uma nota que está presente na resposta da pergunta 941 do Livro dos Espíritos. Só que isso daqui não foi escrito por um espírito comunicante da codificação. Isso aqui foi escrito pelo próprio Allan Kardec.
Então, ele não foi simples, a gente percebe pelo conteúdo, pela coerência, pela argumentação e pelos elementos sutis desses 2 parágrafos, as entrelinhas, que ele não foi simplesmente uma pessoa que fez perguntas por curiosidade aos espíritos comunicantes, que anotou as suas respostas e teve o trabalho lógico-argumentativo de juntar essas perguntas e respostas em pacotes, em temas específicos e produzir os livros da codificação espírita. A gente percebe claramente que é um indivíduo com uma visão de vida, uma visão de existência significativamente elaborada, ok? A ação no mundo é mais importante e significativa do que o pensamento. Isso aqui é uma ideia defendida por Blavatsky em várias obras. Tanto a doutrina espírita quanto a teosofia enfatizam a necessidade da vivência de seus ensinamentos. Conhecimento sem prática é inútil. Lei do karma, causa e efeito, porque nas obras espíritas existe o termo lei do karma, mas é mais comum a expressão lei de causa e efeito. Essa lei para a doutrina espírita é a expressão de um princípio universal, que significa que o acaso não existe. É um princípio de lógica, causalidade de todos os fenômenos que ocorrem no universo e na criação. A doutrina espírita é a prática religiosa que mais difunde a ideia do karma, causa e efeito no Brasil. Tanto assim que isso não é opinião minha, isso é apoiado por pesquisas estatísticas, ok? Porque todo espírita, obviamente, que são milhões dentro do Brasil, né? E se você contar os simpatizantes, eles contam para mais de 10 milhões, certamente mais de 10 milhões, talvez próximo a 20 milhões de simpatizantes espíritas no Brasil. Todos eles acreditam no karma e na ideia da causa e efeito. E eu conheço, de vivência pessoal, na minha família, entre os meus amigos, vários católicos, praticantes e não praticantes, que se declararam já para mim, pessoalmente, como reencarnacionistas. Eu até comentei com vocês semana passada a respeito daquele caso do padre que, nos seus estudos, ele acabou abraçando a ideia da reencarnação, incluindo o dogma a ideia da reencarnação no seu conjunto de dogmas, sem abandonar a batina e sem abandonar suas atividades na doutrina, na Igreja Católica. Lei de evolução. A doutrina espírita defende claramente a necessidade absoluta e com a lei da evolução como uma lei natural e a importância de que durante esse processo evolutivo que o ser humano desenvolva a compaixão e o altruísmo. Mais do que isso, fala que o ser humano, no seu processo evolutivo, é como um pássaro que abre e bate as suas asas, ok? Bate as suas asas para se elevar na atmosfera espiritual mais e mais a cada dia. E as suas asas são 2 elementos distintos. Uma asa é a asa da inteligência, a outra asa é a asa do amor ou compaixão, ok? E todos nós sabemos, o sistema teosófico também defende ideias semelhantes, né? Que não basta o conhecimento, não basta a informação. Se você não tiver amor, você vai praticar as suas ações com um discernimento nebuloso, ok? E não basta só amar, você precisa desenvolver o discernimento para que você possa praticar a compaixão e o altruísmo em toda a sua pureza. Então, aqui é a metáfora do pássaro em voo, que é muito presente em dezenas de obras espíritas. Evolução através de diversos reinos, mineral, vegetal, animal, homem, reino do homem, o reino hominal e o reino angélico, como é chamado em algumas obras espíritas, né? A multiplicidade de vidas na Terra proporciona uma enorme gama de aprendizados ao espírito, ou seja, o princípio espiritual, ele estagia em todos esses reinos ao longo do processo evolutivo. E o planeta Terra é encarado como uma grande escola, ok? Estamos nos aproximando já do fim. Nas obras originais da codificação espírita, o plano para além da matéria era comumente chamado de erraticidade, ou seja, todas as mensagens espíritas da época de Kardec, que falavam a respeito do plano não físico, usavam genericamente o termo erraticidade.
era uma expressão usada de maneira geral. As mensagens psicografadas no espiritualismo americano, repito, não existe, alguns livros aqui no Brasil, eles falam sobre espiritismo americano, espiritismo anglo-saxão. Não existe espiritismo americano, não existe espiritismo anglo-saxão. Isso é erro de tradução, porque na obra original, em inglês, está American Spiritualism, deveria ter sido traduzido como espiritualismo americano, espiritualismo anglo-saxão. Mas foi, por algum motivo, os tradutores resolveram usar o termo espiritismo, mas no original está espiritualismo. O curioso é que o mesmo livro, em algumas outras passagens, também em inglês, ele faz referência ao espiritismo e usa o termo spiritism. Aí sim também é traduzido como espiritismo. Mas se você tem na mesma obra a palavra espiritismo em inglês e a palavra espiritualismo em inglês, significa que para o autor da obra são duas coisas distintas. Por que foi traduzido os dois juntos como espiritismo? Então, não existe espiritualismo americano. O espiritismo americano, ele defendia uma ideia de erraticidade, mas uma erraticidade onde não existia karma, não existia a consequência da vida espiritual de acordo com as nossas práticas da vida física, não existia evolução na erraticidade. O ser espiritual ficava lá numa condição de eterna passividade. Então, evidentemente que o espiritismo não concorda com essa ideia de erraticidade. A ideia de erraticidade do espiritismo é totalmente diferente disso. Ela leva em consideração o causa e efeito, a lei de evolução, a lei de progresso espiritual, etc., etc. Trabalhos posteriores, notadamente do Chico Xavier, inseriram maiores detalhes, como comentei com vocês, plano astral, plano mental e os planos superiores da erraticidade. Então, foi trazendo esse detalhamento, esse aprimoramento. Visões do espiritismo sobre a humanidade. O homem surgiu em muitos pontos do globo terrestre e em épocas várias. Diversidade de raças. Livro dos Espíritos, pergunta 53. Ou seja, isso aqui é um outro ponto de... boa parte dos espíritas não se dão conta disso daqui, entendeu? Eles passam que meio batidos a respeito disso daqui, mas é que é outro ponto de aproximação da doutrina espírita com a doutrina teosófica. Só surgiu em vários pontos do globo, ou seja, aquele é o conceito de raça-mãe ou das diversas humanidades do passado. Na Atlântida, na Lemúria, no continente hiperbóreo, etc., etc. Então, em épocas variadas, diversidade de raças. A raça adâmica, né, é um conceito que tem... A própria obra espírita também fala a respeito da raça adâmica como uma fase de evolução da humanidade. Na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Olha só qual é o conceito de humanidade. O conceito de humanidade da doutrina espírita não se restringe ao planeta Terra e não se restringe à humanidade encarnada. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Então, a doutrina espírita não tem um conceito de ser humano baseado na forma física, na forma orgânica. É o ser que é dotado de razão, ou seja, que é dotado do princípio mental desperto e autoconsciente. Então, para a doutrina espírita, não importa se o ser humano do planeta XPTO, se ele tem mãos com 2 dedos ou 5 dedos, se ele tem 4 braços e 6 pernas. Isso é indiferente, a forma em que a vida se expressa é uma condição transitória. O que importa é que o conceito de humano é extremamente semelhante ao conceito de humano que é defendido pelo sistema teosófico. É um ser que tem o seu sistema teosófico, o seu princípio mental desperto ao ponto de ter a autoconsciência, resumindo em poucas palavras. E essa ideia também defendida pela doutrina espírita. Lei dos ciclos. Os ciclos, periodicidade, também esse conceito de ciclos, periodicidade, que é uma das bases do sistema teosófico, também está presente nos mais diversos fenômenos naturais. Inclusive, o Espiritismo fala a respeito de juízos de ciclos, que durante os ciclos evolutivos da humanidade, os ciclos evolutivos do planeta Terra, ou seja, isso aqui é um ponto da doutrina espírita que faz uma aproximação com a cosmogênese e a antropogênese. O ciclo de evolução do planeta e o ciclo de evolução da humanidade existem períodos de juízos.
que está expresso lá na doutrina na doutrina secreta, os juízos de cadeia, os juízos de ronda, os juízos de raça. Então, a doutrina espírita chama a atenção para essa passagem do Evangelho, os trabalhadores da vinha, os trabalhadores da última hora, e que isso seria um aviso para que a humanidade se aproximaria e para a doutrina espírita, a humanidade já está vivenciando as fases iniciais de um processo de transição planetária. E aqui é uma ideia defendida pelo Kardec, isso aqui está escrito no túmulo dele, que é um dolmen druida lá no cemitério de Paris: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É o túmulo mais visitado do cemitério de Paris. A doutrina espírita defende que existem ciclos biológicos e geológicos, ciclos planetários regem a sucessão de raças na Terra, ou seja, esses ciclos biológicos e geológicos, ou seja, processos biológicos e processos geológicos, eles estão intimamente relacionados com o processo de evolução das raças. Então, a gente sabe que a doutrina teosófica defende a ideia da questão do colapso da civilização atlântica através de um fenômeno geológico, que foi o afundamento do continente. Então, ciclos planetários regem a sucessão de raças na Terra. Então, você tem revoluções materiais e sociais, revolução materiais e humanas, eventos planetários, físicos planetários, trazendo consequências ou relacionados ao planejamento da evolução da humanidade. A mesma ideia. Objetivo da evolução humana: transcender ao reino humano. Para quê? Atingir a perfeição e tornar-se um trabalhador plenamente consciente. Chama a atenção aqui do plenamente consciente, não é simplesmente consciente, plenamente consciente e cooperativo à execução do plano divino. A ideia do plano divino aqui é extremamente próxima à ideia de Alaya, o conceito de Alaya, que é trazido, não estou dizendo que é igual, não estou dizendo que é cópia, não, estou dizendo que é aproximação. A ideia do plano divino na doutrina espírita é extremamente próximo a uma ideação cósmica, um plano cósmico relacionado ao conceito de Alaya da doutrina secreta. Lógico que na doutrina secreta, no sistema teosófico, esse conceito é muito mais desenvolvido, com muitos mais detalhes, com muito mais profundidade. Ser humano transcende ao dominar sua natureza animal e expressar na totalidade a sua natureza espiritual. Então, isso daqui tem muita relação com o conceito das iniciações, quando o ser conclui toda a sua fase, todo o processo de iniciação, e ele se torna um mestre, um ser totalmente desperto. Ele transcende, domina sua natureza animal. Olha só, ele não destrói, ele não aniquila, não, ele domina. A sua natureza animal fica completamente sob domínio da tríade superior. É exatamente essa ideia que é defendida pela doutrina teosófica, e passa a expressar na totalidade, ou seja, a mente desse ser passa a ser um espelho onde a natureza superior simplesmente é plenamente refletida, sem distorções no quaternário inferior. Okay? Tornar-se um cooperador, ou seja, um co-criador. Para a doutrina espírita, o ser humano já está estagiando nesse processo. Quando nós nos relacionamos com a vegetação, com os animais, quando nós trazemos animais, domesticamos os animais, nós já estamos, de alguma forma, trabalhando com a evolução de algumas espécies, os gatos domésticos, os cães domésticos, o cavalo, o elefante, macaco, etc. Nós já estamos, de alguma forma, cooperando nesse trabalho. Só que aqui tornar-se cooperador plenamente consciente, e em processo de evolução infinita na execução do plano divino. A doutrina espírita é simpática à alimentação vegetariana. Os animais possuem, a ideia espírita, os animais possuem o seu roteiro de desenvolvimento. Ou seja, olha só que ideia. Isso não está presente em nenhuma outra doutrina espiritualista ocidental, de religião. Lógico, em algumas escolas ocidentais herméticas ou sociedades esotéricas, sim. Mas em religiões, não. Os animais possuem seu roteiro de desenvolvimento.
seja, eles também estão em processo de evolução. Foi aquilo que eu disse. O princípio espiritual, ele estagia no reino material, no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal e no reino humano. E o mesmo é regido pelas leis naturais. Toda prática de violência contra um ser vivo, ato de destruição desnecessária, é uma ofensa ao plano divino. Ok? A doutrina espírita fala sobre a humanidades em estágios anteriores de evolução. Então, Lemúria, Atlântida, muitos detalhes, mas só que aqui tem um ponto de um pouco afastamento. A doutrina espírita fala um pouco a respeito disso, não traz nem a riqueza de detalhes que o sistema teosófico traz, e boa parte desses detalhes eles são preenchidos nas obras espíritas com informações advindas das pesquisas acadêmicas, okay? Ou seja, arqueológicas, antropológicas, etc., né? Agora, paleontológicas. Agora, na doutrina teosófica, não. Na doutrina teosófica, você tem uma profusão de informações de fontes esotéricas. Mas é um ponto de aproximação. Existência dos CIDs, mediunidade. Isso aqui é um ponto extremamente importante. E talvez novo para vocês. O conceito de mediunidade é diferente entre a teosofia e a doutrina espírita. Eu vou tentar explicar isso para vocês. Na teosofia é clara a relação entre o uso de poderes psíquicos e o quaternário inferior, que é a nossa personalidade, né? Corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral e o mental inferior, e o terciário superior, ok? O mental superior, o búdico e o átmico. E o trabalho consciente e inconsciente, ok? Ou seja, como é que eu vou dizer para vocês aqui? Na teosofia, na Índia, na antiga Índia, existe um termo que eu não me recordo aqui agora, que descreve equivalente à mediunidade dentro do conceito comum de mediunidade que as pessoas têm. Porque aí você tem, quem estuda a ciência do yoga, a filosofia do yoga, que já teve a oportunidade de estudar o livro A Ciência do Yoga, do Taimini, que traz a explanação sobre o sistema de yoga de Patanjali, lá cita que tem os chamados siddhis inferiores e os siddhis superiores. É disso que eu estou falando. O sistema indiano, ele tem um termo para explicar o desenvolvimento dos siddhis superiores, englobar o desenvolvimento dos siddhis superiores e o desenvolvimento dos siddhis inferiores e superiores. A yoga, ela é uma metodologia que trata de desenvolver os siddhis superiores. Ok? Então, existe isso daqui. Esse conceito dos siddhis inferiores é muito semelhante ao conceito de mediunidade que a teosofia defende, ok? No sentido da questão do uso da inconsciência, enquanto na yoga, o uso dos siddhis superiores, o ser é totalmente consciente. Esse é o mesmo trabalho que é utilizado pela linhagem budista Mahayana, tibetana principalmente, do adeptado, da formação dos adeptos, nas iniciações que eu acabei de comentar, que é um ser que desenvolve siddhis superiores, mas totalmente consciente. Já no Espiritismo, a gente tem a ideia da mediunidade, mas só que Kardec, na sua obra Livro dos Médiuns, ele fala sobre mediunidade inconsciente, mas fala também a respeito da mediunidade inconsciente, mas também da consciente. E como uma mediunidade consciente, como uma mediunidade de natureza superior, ok? Então, o que ocorre? Isso tudo o Espiritismo chama de mediunidade. Então, o que o sistema teosófico normalmente critica na prática mediúnica espírita é o uso da questão da mediunidade inconsciente. Mas, para o Espiritismo, a mediunidade ela não é só inconsciente, ela pode ser consciente também, como, por exemplo, era a mediunidade de Chico Xavier. Ok? Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando se fala a respeito da crítica à mediunidade. Não estou dizendo que não pode ser criticada, não pode ser analisada, etc. Não, nada disso. Como eu estou falando aqui a respeito de aproximações, nesse ponto aqui não há uma coincidência direta, uma concatenação direta. Existe uma certa diferença de conceito que precisa ser considerada. Seres da natureza, a doutrina espírita admite a existência dos mesmos, inclusive descrevendo sucintamente suas funções e atribuições, principalmente nas obras psicografadas por Chico Xavier através
por André Luiz, através de Chico Xavier. E aqui é um trecho do Livro dos Espíritos. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa, em virtude de seu livre-arbítrio, ou por um impulso instintivo e refletido. Isso aqui é a pergunta número 540. Aí vai ter a explicação falando sobre como agem os espíritos da natureza. Ok? Espíritos planetários, hierarquias criadoras e potências criadoras. Se o conceito de Deus fosse exatamente aquele conceito tradicional das doutrinas e filosofias espiritualistas ocidentais, por que o Espiritismo defenderia a ideia de espíritos planetários, hierarquias criadoras e potências criadoras? Que é outro ponto de aproximação com a doutrina teosófica. Se a tarefa da criação é uma ação exclusiva da divindade, ou seja, só existe o Deus criador e só ele cria e ele é o responsável por tudo na criação, por que então a existência de hierarquias criadoras dentro da doutrina espírita? Em A Caminho da Luz, Emmanuel chama a atenção para a existência de uma comunidade reunida de espíritos puros, não habitantes do Sol. Aquilo eu já comentei com vocês, né? Responsáveis pela direção superior da vida nos vários orbes do sistema solar. Ok? Reencarnação. Qual é o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde haveria justiça? Pergunta 167. A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir por meio de uma ação material os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Ok? Livro dos Espíritos 467. Uma ideia semelhante do sistema teosófico, que a reencarnação é necessária para que o ser humano possa aprender com as experiências, expurgar, digamos, transformar, transmutar o seu karma, aprender a não produzir karma e assim atingir a iluminação e se libertar do ciclo das reencarnações compulsórias. No estágio da perfeição, a reencarnação não é mais necessária, porém, algumas almas voltam à matéria em missões de grande importância. Só que, normalmente, a doutrina espírita cita esses seres como grandes mestres da humanidade, homens, grandes santos, etc., etc. Esquecimento do passado. Os críticos mais pertinazes do tema em debate atribuem a não existência da reencarnação ao fato de que não nos recordamos das vidas anteriores. Assim como a teosofia é criticada por isso mesmo também. O esquecimento do passado é uma bênção para a doutrina espírita. Os espíritos afins encontram-se com o objetivo de aprimorarem as lembranças de vidas pretéritas, e as lembranças de vidas pretéritas prejudicariam o desempenho da criatura na atual existência. Uma parte significativa dos laços de relação entre os seres que reencarnam dentro de uma família são laços de fraternidade que precisam ser reforçados ou que precisam ser estabelecidos, porque em existências passadas foram relações de conflito, em maior ou menor grau. Então, nós já temos as nossas tendências, o Espiritismo fala sobre isso, que nós trazemos as nossas tendências de outras encarnações, que a teosofia chama de skandhas, o budismo e o hinduísmo também usam um termo semelhante. Então, se a gente lembrasse de nossa existência, imagina como é que ficariam as relações familiares, como é que ficariam as relações no ambiente de trabalho. Ódios, rancores, amarguras, rugas e desentendimentos poderiam vir à tona, atrapalhando o exercício do amor fraternal no seu familiar e no grupo de convívio. Então, esse esquecimento do passado, na realidade, é uma benesse da sabedoria do plano divino, né? O ato de perdoar ainda é muito difícil de ser praticado em nossa condição evolutiva atual. Por isso, o esquecimento do passado vem de encontro com as necessidades do espírito. Mas vamos nos lembrar que esse esquecimento do passado é relativo, porque aquele que conhece uma doutrina, como a doutrina teosófica, a doutrina espírita e algumas outras doutrinas, ele sabe e ele busca o autoconhecimento, ele consegue ler nos seus pensamentos, nas suas emoções, nas suas atitudes, as chamadas tendências. E algumas tendências ele percebe claramente que não foram tendências construídas nessa existência, que foram tendências que estão presentes desde a mais tenra idade naquele indivíduo. Então, que provavelmente foram tendências estabelecidas em existências anteriores. Então, esse esquecimento ele não é absoluto. Aquele que está sensível, que já evoluiu ao ponto de se tornar sensível a fazer esse tipo de atividade mental, psíquica, de autoconhecimento, ele já começou a abrir uma janelinha sobre o seu passado, né? Então, outro ponto também que concorda com a teosofia é a questão das ideias inatas. Okay? Então, aqui as conclusões.
eu queria chamar a atenção para esse ponto. Por que esse trabalho, por que essa palestra, por que a ideia de juntar todas essas informações a respeito de teosofia e espiritismo nesse aspecto das aproximações? Volto a falar. Eu não estou avaliando nem criticando a doutrina teosófica, nem a doutrina espírita, dizendo que um é maior, que é melhor que a outra, que o B é melhor que A é melhor que B, que teosofia é melhor nisso, que a doutrina espírita é melhor naquilo. Não. Estabelecer aproximações. Vocês vão agora entender por quê. Porque nós estamos num momento de grandes mudanças, de muito significado na atual história da humanidade. Ok? Além disso, eu tentei mostrar isso para vocês, que tanto a doutrina espírita quanto a doutrina teosófica tem como um dos objetivos fundamentais ajudar a estabelecer a fraternidade universal, independente de qualquer condição de separatividade. Então, uma vez que essas duas doutrinas têm essa ideia fundamental, então, por que comparar, como eu falei para vocês, por que comparar? Não tem porquê, isso daí é reforçar distinções, reforçar, construir polarizações, construir reforçar divergências, discordâncias e estabelecer polarizações. Não é esse o trabalho que se propõe, não é esse o objetivo da doutrina espírita, nem esse o objetivo da doutrina teosófica, da teosofia. Ok? Ao contrário, se a gente tem esses dois princípios, essas duas doutrinas têm esse princípio como um dos objetivos principais, o que nós precisamos fazer, enquanto membros dessas duas doutrinas, é estabelecer pontes, ou seja, quando estabelecermos as nossas relações, nós nos fixarmos ou utilizar como elementos de construção aquilo que nos aproxima, aquilo que se assemelha nas nossas doutrinas, não aquilo que nos distingue, porque nós estamos num mundo de separatividade, o plano material. É lógico que vão haver distinções e diferenças, mas para estabelecer pontes no sentido de construir uma construção conjunta, uma construção ampla, colaborar com esse plano da fraternidade universal, para estabelecer pontes, o espiritismo e a teosofia têm que se aproximar no sentido de buscar conexão entre aquilo que se aproxima, seja a teosofia do que se aproxima na doutrina espírita, seja a doutrina espírita no que se aproxima da teosofia, e também essas duas com relação a todos os outros sistemas filosóficos e religiosos. Senão, essas duas doutrinas não vão estar realizando aquilo que elas se propõem, que é construir essa fraternidade universal. Então, vou dar um exemplo rápido aqui de vocês. Quando eu estava lendo ainda obras teosóficas lá em Salvador, eu não conhecia, não sabia que existia a Sociedade Teosófica no Brasil. Eu já tinha lido várias obras teosóficas. Eu conhecia uma instituição chamada Unisóis, União das Sociedades Espiritualistas de Salvador. Ok? E eles anunciaram num panfleto, num mural lá de uma universidade, uma palestra. Eu não lembro mais o tema da palestra, mas era assim, sobre a importância das religiões, era alguma coisa assim nesse sentido. Eu achei interessante, era no local acessível para mim, próximo ali da universidade. Eu falei, vou lá no sábado. Fui. E, para minha surpresa, o que é essa Unisóis? Era uma instituição formada por alguns membros. E quem eram esses membros da Unisóis? Um pastor evangélico, o presidente de um dos mais tradicionais centros espíritas de Salvador, Centro Paulo de Tarso, o pajé de uma tribo indígena que fica mais ou menos a uns 250 quilômetros de Salvador, ali na área do Recôncavo Baiano, a mãe de santo de um terreiro, o presidente, na época, do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento, que é uma instituição que, tempos atrás, ela estava atuando em todo o Brasil, toda a capital tinha um círculo esotérico, um tátiva do Círculo Esotérico, e o presidente da Loja Teosófica Kuthumi, naquela época era a presidente. Okay? Foi aqui que eu conheci a Loja Teosófica, eu já conhecia os livros teosóficos, foi aqui que eu conheci a Loja Teosófica. E fui descobrir que a Sociedade Teosófica já estava estabelecida aqui no Brasil. Agora, como era a ação da Unisóis? Eles definiam um calendário de palestras com temas universais, e cada um desses aqui era escalado ou sorteado, não importa se era escala ou sorteio, para falar sobre o tema. A Unisóis só tinha uma única regra,
quem fosse fazer a palestra não poderia fazer proselitismo religioso, não podia puxar brasa para a sua sardinha. Então, os temas eram amplamente universalistas. Por que a importância da prática da caridade, o que é a caridade, o que é a paz, por que perdoar, como o perdão tem a capacidade de transformar o ser humano. Os temas eram esses. Quando eu terminava a palestra, era como se fosse uma mesa de uma formatura universitária, acadêmica. Todos os membros que estavam ali presentes da diretoria da Unisóis, eles desciam e iam interagir com as pessoas que estavam sentadas nas cadeiras na plateia. Eles pediam para formar um grande círculo, todos se abraçavam ou se davam as mãos, e aí se fazia uma exaltação final e o agradecimento pela realização daquele trabalho. Uma perfeita, eu não vou dizer uma perfeita dentro da relatividade do nosso plano e das nossas ideias, né? Mas uma egrégora, um sinergismo fabuloso que estabeleceu raízes muito profundas em minha mente. Até hoje eu tenho lembrança dessas reuniões da Unisóis. E, para mim, essa reunião da Unisóis, até hoje, é uma das expressões mais fortes, mais intensas, mais nítidas e abrangentes da vivência dessa ideia de fraternidade universal, independente de raça, credo, cor, etc., etc., etc. O entrelaçamento entre esses membros, eles se abraçavam com respeito, com ternura, com um sentimento de fraternidade verdadeira. E aqui, caminhando já para a finalização, uma declaração do Lady Bitter. Parece-me que frequentemente tem havido má interpretação e injustificada desconfiança entre teósofos e espíritas, até o ponto de certos jornais espíritas terem falado mal da teosofia. Sim, eu já vi isso acontecer, já encontrei essas ocorrências em termos inconvenientes. E também, em nosso campo, ou seja, no campo teosófico, tem havido quem tratasse o espiritismo com desprezo e ignorância. Mas é de se esperar que, com um conhecimento maior de ambas as partes, se aumente o mútuo respeito e nos compreendamos, pois uns e outros têm a mesma tarefa, aquilo da fraternidade universal, na grande obra do futuro, a humanidade baseada na fraternidade universal do futuro. Olha só isso aqui, seria crassa, não a simples insensatez, uma crassa insensatez, contendermos, ou seja, entrarmos em campos de disputa, construirmos campos de disputa ou de atrito, se teósofo e espíritas são mais afins entre si do que qualquer outro matiz de opinião. Charles Lady Bitter, O que há além da morte, editora Pensamento. Essa obra, que está fora de edição, ela está em processo de elaboração, a edição da editora Teosófica. Em breve ela vai ser lançada. Então, já estou fazendo aqui um merchandising da futura obra. É uma obra muito boa. Sugiro que vocês aguardem o lançamento e traz muitos ensinamentos interessantes. Vamos aguardar o seu lançamento. E aqui o ponto final. Olha só, na época que estava sendo lançado, que foi lançada a Doutrina Secreta, houve um ponto de inflexão no século XIX. Os físicos teóricos, os físicos clássicos, que hoje são chamados de físicos clássicos, na época eles eram chamados simplesmente de físicos, eles chegaram a declarar, no meados do século XIX, que todas as leis fundamentais do universo já haviam sido conhecidas, que dali para frente os cientistas eles iriam apenas aprofundar os entendimentos e construir aplicações práticas, ou seja, construir tecnologia a partir desse aprofundamento. Só que aí veio Albert Einstein com a explicação do efeito fotoelétrico, que foi o que fez ele ganhar o prêmio Nobel, veio a física quântica e simplesmente jogou essa declaração dos físicos, que hoje são chamados de físicos clássicos, para o balaio. Ok? Ou seja, a partir dali o universo que nós conhecemos passou a ter uma conotação, uma visão, uma perspectiva fundamentalmente diferente. E aí alguns físicos chegaram a dizer, cara, nós praticamente voltamos quase a estaca zero, vamos ter que rever muitos pontos fundamentais, Ou seja, aquilo que a gente pensava que era A, é A sob determinado ponto de vista, mas em outro ponto de vista, A não explica. Então,
a esse A se junta o elemento B, que é o elemento o funcionamento das partículas a nível subatômico, que é o que trata a física quântica. Ok? Então, essa mesma época, houve um grande interesse sobre o estudo de religiões comparadas lá na Europa. E aí veio a doutrina secreta, veio a obra de Blavatsky, veio a Sociedade Teosófica, veio o sistema teosófico, criticando o materialismo e o excesso de cientificismo da ciência da época, o dogmatismo extremamente forte presente nas religiões, principalmente as religiões mais conhecidas, mais hegemônicas, ok? Mas esse ponto de inflexão causou um ponto de ruptura no entendimento da ciência. Esse estudo de religiões comparadas que foi praticado, estimulado pela teosofia, pela sociedade teosófica, também produziu um campo de ruptura dentro do ambiente religioso, ok? Então, hoje em dia, nós temos, eu trouxe isso aqui, está surgindo, isso aqui é coisa recente, coisa dos últimos 10, 20 anos, principalmente no ambiente fora do Brasil. Olha a quantidade de obras falando sobre diálogos interreligiosos entre tradições religiosas que antes se viam como opositoras. Hoje em dia, aqui, ó, caminhos de diálogo entre o hinduísmo e o cristianismo, diálogos interreligiosos, Cristo na Índia, diálogo hindu-cristão, e por aí vai. Então, observe, para mim, claramente, esses últimos avanços da ciência, e eu penso que a ciência dá para dar, nas próximas décadas vai ocorrer um salto significativo da compreensão do universo. Vai produzir um outro ponto de inflexão, que, lógico, eu não sou profeta, não estou querendo profetizar nada aqui absolutamente, mas é o movimento que eu percebo, que a gente vai ter um outro novo ponto de inflexão no sistema científico, no ambiente científico. E esse diálogo interreligioso, ele vai promover um outro ponto de inflexão dentro do ambiente religioso. Então, por que eu estou chamando? Porque isso tem a ver com aquilo que eu falei para vocês sobre estabelecer pontes do objetivo primeiro da sociedade teosófica e um dos objetivos fundamentais da doutrina espírita, que é ajudar a estabelecer uma sociedade, uma humanidade de fraternidade universal. Então, hoje em dia nós temos, de vez em quando eu consulto a base acadêmica de teses de doutorado e de mestrado em Harvard e Stanford, e nas últimas décadas tem aumentado a cada ano a quantidade de trabalhos em Harvard e Stanford, duas das maiores universidades do mundo, sobre estudos de meditação budista, sobre a filosofia budista, sobre a meditação hinduísta, os conhecimentos da filosofia indiana. Aqui no Brasil, isso ainda está a nível muito primário, mas no mundo isso já está já está sendo amplamente aceito pela academia. Já estão sendo estabelecidos departamentos de religiões comparadas, mas numa esfera muito mais abrangente do que os estudos de religiões comparadas do século passado. Ok? Então, isso eu considero importante, porque esse daqui é o objetivo final desse trabalho, desse estudo que eu estou realizando e passando aqui para vocês. Porque, do mesmo jeito que foi necessário combater o dogmatismo religioso no século XIX e o ateísmo científico no século XIX, que iria levar a humanidade ocidental, principalmente, para uma derrocada muito grande, hoje em dia a gente tem o problema das pessoas que estão se tornando ateístas por falta de opção, ou ateísmo porque o ateísmo está na moda. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de atividade, esse diálogo interreligioso, vamos nos dar as mãos para fortalecer o nosso diálogo, para fazer com que a nossa voz, através desse diálogo, não ecoe apenas nos nossos nichos, ou seja, o diálogo teosófico, ele ecoe apenas entre os teósofos, o diálogo espírita ecoe apenas entre os espíritas, o diálogo católico ecoe apenas entre os católicos, o diálogo budista ecoe apenas entre os budistas. Vamos todos nós nos darmos as mãos para que o diálogo interreligioso potencialize a sua fala e isso possa ser ouvido em toda a humanidade,
porque isso daqui pode ser um significativo ponto de inflexão, de rompimento, mas não de rompimento apenas, mas de mudança, de convergência para uma nova direção. Então, por isso, trazer também conversas, porque tem muitas pessoas que ainda têm preconceitos contra a religião, mas a religião esclarecida, ela tem muita conexão com a ética, e a discussão sobre a ética é o ponto de contato entre essas pessoas que são ateístas por falta de opção, o ateísmo porque está na moda. A discussão da ética e a aplicação da ética, o aprofundamento da ética, é o ponto de contato para que essas pessoas possam, de alguma forma, se aproximar desse conhecimento religioso sem ter nenhuma necessidade de se tornarem religiosos, mas que as suas mentes fiquem mais abertas, os seus corações fiquem mais abertos e eles passem a ter uma postura mais fraterna com relação a essa visão de religião, ok? Então, o estudo, já que eu já comentei, né? O estudo de meditação budista pela neurociência, que é um conjunto, é uma mistura de medicina, psicologia, psiquiatria e filosofia, né? A neurociência, isso daqui vai colaborar junto com esse avanço da física quântica que está sendo construída aos poucos. Isso daqui vai colaborar significativamente para mudar a percepção que a humanidade vai ter, a nossa sociedade vai ter a respeito do mundo, através da física, e do ser humano. Então, para mim, claramente, nós estamos nos aproximando. Eu não sei se esse ponto de convergência vai acontecer daqui a 10 anos, 20 anos, 50 ou 80, mas também está claro de que isso vai acontecer. E nós precisamos, como teósofos, trabalhar nesse sentido, construir, lançar as sementes para que as bases, as colunas de sustentação consigam sustentar esse ponto de inflexão, que pode ser um ponto de ruptura no sentido de uma convergência de aproximação, ok? Dessas pessoas que hoje atacam a religião, que hoje atacam as doutrinas esotéricas, e passem a perceber elas de um ponto de vista diferente, sem a necessidade deles se tornarem esotéricos ou espiritualistas. O desenvolvimento amplo, comum do conceito de espiritualidade, é disso que eu estou falando, baseado em vivências, nas experiências dos praticantes, ou seja, isso aqui tem muito a ver com a ética. Então, o desenvolvimento da semente da religião do futuro, que foi o que eu mostrei durante a apresentação, que isso está relacionado com o objetivo do espiritismo, está relacionado com o objetivo da sociedade teosófica. E aí aqui eu agradeço a atenção de vocês e finalizo a apresentação. Olha, Ricardo, muito, mas muito bom. Você fez assim um estudo profundo e chegou até os pontos mais importantes, que é essa questão mesmo desse ponto de convergência necessário. Realmente deve ser a futura religião chegando. E isso vem acontecendo aos poucos, em vários lugares. Eu, por exemplo, tenho um livro aqui do Dalai Lama. O Dalai Lama fala de Jesus. É um livro antigo, não é nem livro novo, não, deve ter uns 20 anos por aí. E a gente está vendo situações, por exemplo, como a nossa OTS, eu acho que dá uma abertura enorme para esse tipo de coisa. Nós temos, inclusive, na nossa loja, a Maria das Graças, que não está aqui porque ela está totalmente voltada nessa direção, que ela está dirigindo o interreligioso, que não é nada mais do que essa tentativa, como tem a Unisóis, né, que é de Salvador, de tentar juntar vários tipos de tradições e fazer um trabalho comum, um tema comum. Eu, inclusive, já fui uma vez representando a OTS, fazer umas 2 palestras lá há anos, né? Então, realmente o nosso momento, né? Nós não sabemos o que vai acontecer, nós não sabemos até onde está nos levando o atual ciclo da humanidade, se vai haver alguma mudança drástica ou não vai. A gente não sabe. As coisas que têm acontecido nesses últimos tempos têm deixado até muita gente preocupada com o futuro. O que vai acontecer? Não sabemos. Mas o que nós realmente sabemos é isso que você apresentou,
que as coisas estão caminhando numa direção e que essa direção tem que fazer uma unidade, de alguma forma, entre esses vários caminhos. Não importa se esses caminhos são diferentes, mas eles têm coisas em comum, eles têm muitas coisas que podem ser trabalhadas. Por exemplo, uma coisa que me espantou muito é que a maioria das pessoas não sabe. Existe um tal do candomblé vegano. Vocês já ouviram falar nisso? Eu acho isso incrível, porque eu acho que a grande separação, por exemplo, das correntes africanas, né, com as outras, essa questão de sacrifício de animais. É uma coisa difícil de se, vamos dizer assim, tolerar pela antiguidade desse tipo de coisa, que foi muito comum no passado e que ainda continua em algumas tradições, como é o caso. Não é a única, tem outras também. Mas o fato é que eu achei tão bonito. Tem uma mãe de santo que é bem famosa aí, que eu uma vez até escrevi um artigo sobre ela, e que ela foi à Índia, estudou isso, e ela trabalha direto há anos dessa forma. Ou seja, ela não está mexendo com a raiz dela, mas ela está mudando aspectos que para ela não fazem mais sentido, que afinal de contas é o que aconteceu também com outras religiões. Se a gente estudar o judaísmo ou estudar o próprio cristianismo, a gente vai ver coisas que mudaram ao longo do tempo. Então, a consciência humana vai tendo um grau de evolução que ela não aceita mais determinadas coisas. E esse ponto de convergência entre todos, né, é que vai mudando. Nos últimos tempos, a questão do meio ambiente tem feito uma diferença tremenda em todas as religiões. Aliás, uma das palestras que eu fiz no Interreligioso foi sobre esse tema, a questão do meio ambiente voltada para as religiões. E, olha, eu te agradeço muito por esse estudo, essa pesquisa profunda, que vai nos ajudar muito, porque eu mesmo enxerguei o espiritismo de uma forma diferente. Eu não sabia que havia tantos pontos convergentes, tantos pontos importantes, né, que nos ligavam ao espiritismo. E o Leadbeater realmente foi uma pessoa que fez muito essa aproximação. Eu sempre gostei muito dele, Dani Bezet. Já tem outros que não aceitam, mas faz parte. Mas o fato é que tudo que ele colocou, muitas coisas que ele colocou nos seus livros foram pesquisadas e sancionadas, vamos dizer assim, pelo Espiritismo. Eles comprovaram muitas coisas que o Leadbeater falava e que na teosofia havia assim, uma certa desconfiança, mas é verdade. O Espiritismo prova com experiências que essas coisas que estão ali ensinadas pelo Leadbeater são verdadeiras. E é muito bom que vai ser lançado esse livro. Eu conheço esse livro dele e que bom que estão relançando, que vai fazer muita diferença. Eu agradeço muito a tua presença. Eu gostaria que você fizesse uma despedida para que a gente encerre, então, a gravação. Mas vamos continuar com o nosso bate-papo, que aqui na loja a gente sempre faz isso, como você sabe. Então, muito obrigada, Ricardo, e peço que você faça, então, agora a sua despedida. Bom, novamente, agradecer ao convite feito pela loja Saint-Germain, a partir da pessoa da sua presidência. Agradecer essa oportunidade, a presença de vocês todos aqui, trocando conhecimentos, participando de alguma forma, porque participando como? Só você falou, disse, não, mas a presença de vocês se abrindo, demonstrando interesse pelo tema, é participação, no meu entendimento, ok? Porque o material que eu trouxe, que eu busquei, que eu tentei trazer aqui para vocês, como o nome diz, aproximações. Isso nos toca, como teósofos, de maneira
de maneira bastante sensível. Então, como diz aquele trecho da obra daquele poeta, né, daquele escritor, essa é a parte que nos cabe nesse latifúndio, né? Então, essa é a parte que nos cabe, chamar atenção para esses temas, chamar atenção para essas questões. Eu vou falar uma frase aqui que talvez seja forte demais, mas talvez, refletindo, ontem, revendo esses slides, eu tive uma percepção, uma frase nova veio na minha mente, que eu não coloquei na apresentação, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Talvez essa construção dessas pontes para, quem sabe, fortalecer, possibilitar efetivamente esse ponto de inflexão, e quem sabe, se esse ponto de inflexão tiver força e pureza suficiente, não só ser um ponto de inflexão, mas um ponto de convergência mesmo, no sentido de unidade, de fraternidade. Isso, eu revendo essa apresentação, eu falei para mim mesmo, isso aqui pode ser o karma e o dharma da atual humanidade. Então, por isso que eu falo, eu agradeço a presença de vocês, pelo interesse que vocês, sim, demonstraram estar presentes e tomar conhecimento a respeito dessas reflexões que eu trouxe, porque dessa forma, em algum ou maior ou menor grau, vocês passam a ser agora, uma vez que vocês estão informados dessas questões, em maior ou menor grau, vocês se tornam pontos atuantes nesse processo. E se vocês abraçarem essa ideia com a mente e o coração de vocês, lembra aquela analogia daquela figura da ave, né? O conhecimento, a inteligência e o amor, né? Compaixão. Então, se a gente abraçar, aqui eu estou me incluindo junto com vocês na mesma condição, se a gente abraçar essa ideia fortemente e nos abraçarmos, não se sabe aquela ideia de que um graveto é muito fácil, um bambu é muito fácil de quebrar, mas faça um feixe e tente quebrar para você ver. Vocês já pensaram a respeito? Um feixe de graveto, um graveto é muito fácil de quebrar. Junte um feixe de graveto e tente quebrar com as suas mãos. Não consegue. Essa é a fortaleza da unidade, da união de propósitos. Então, essa parte é nossa responsabilidade. Nós não nos aproximamos da teosofia à toa, eu não creio nisso. Eu trouxe nos elementos aqui da minha apresentação elementos puramente conceituais, mas a minha trajetória dentro do movimento espírita e a maneira como eu me aproximei da teosofia deixa claramente para mim, eu posso expressar isso na hora aqui das perguntas e respostas, posso trazer elementos assim significativos de como desse diálogo entre dessas questões, entende? Então, em sentido prático mesmo, exemplos práticos, coisas assim que diz, uai, como é que isso aconteceu? Como é que isso se deu? Como é que a coisa caminhou nessa direção? Entendeu? E essa é a parte que nos cabe nessa parte da latifúndio. Esse eu penso que seria, digamos assim, um grande dharma, um grande karma que nos compete. De trabalhar, lançar as sementes, cuidar das sementes, preparar o terreno o máximo possível e lançar as sementes, como o próprio Mestre Jesus ensinou há 2000 anos atrás, para que essas sementes não caiam à margem da estrada, não caiam entre seixos, não caiam entre pedras, para que elas caiam em um solo mais preparado possível, caiam em solo fértil, porque esse trabalho vai ser significativo. E dentro da ideia do sistema teosófico, quando vier o processo de implantação da nova etapa de evolução, né, que nós estamos na quinta subraça, quando vier a implantação da sexta, quem sabe exatamente essas sementes não estão sendo lançadas ou não estarão sendo lançadas exatamente como um plano de longo prazo, médio e longo prazo, exatamente focado nessa direção. Isso é muito claro para mim. E esse ponto de inflexão que eu tentei trazer para você naquele último slide também é muito claro na minha mente. Vocês sintam-se livres para discordar ou concordar dessa questão.
mas é assim que eu vejo, é assim que eu sinto essa questão. Então, agradeço a atenção de vocês por isso, agradeço ao convite e que vamos torcer, vamos trabalhar para que essas ideias e esses ideais eles se fortaleçam. Vamos fortalecer os laços entre nós, né? Nós que somos gravetinhos, vamos fortalecer os laços entre nós, vamos formar feixes e vamos transformar sabe, lâmpada de LED, vamos transformar pontos de LED numa grande lanterna, para que, de alguma forma, mais luz se faça projetar, e isso chame a atenção de mais mentes, de mais espíritos, de mais consciências, e eles possam, digamos assim, se aproximar para perguntar do que se trata, né? E que esses temas de diálogo interreligioso e que essas novas realidades que a ciência está por trazer para a humanidade possa convergir nessa mesma direção. Então, muito obrigado. Obrigada. É o que a intuição, acho que de todos nós, também está apontando. E muito obrigada por ter colocado isso dessa forma tão clara, tão bem reflexiva, tão bem pontuada, tão bem pesquisada. Obrigada mesmo, Ricardo. Namastê. Seja sempre bem-vindo na nossa loja. Muito obrigada. Muito agradecido.